Mateus 24, do 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse texto é um pano de fundo para nos mostrar o que estava acontecendo nos dias de Noé. E o que estava acontecendo nos dias de Noé? Deus tinha morrido para uma geração. Quando Deus morre no coração do homem? Porque em Gaia Ciência, o filósofo Nietzsche diz que Deus morreu, nós o matamos. E o que acontece depois que Deus morre no coração do homem? No anel de Giges, Giges encontra um anel. Esse anel era mágico. E o poder desse anel era tornar alguém invisível. E quando Giges está em poder desse anel e fica invisível, e percebe que está invisível, ele se torna alguém que vai fazer coisas feias. Alguém que larga a vida de fazer coisas boas para praticar o mal. Que é comum do ser humano quando a gente parte de um princípio que estamos invisível ao olhar do outro, é quando o meu verdadeiro eu aparece. Quando eu percebo a minha invisibilidade. Porque é a tendência de só o verdadeiro eu aparecer quando eu não estou sendo visto. Quando eu estou sendo visto, nós temos a característica de colocar as máscaras. Por isso que Jesus disse que a boa oração é aquela feita dentro do meu quarto. Porque dentro do meu quarto, eu estou invisível. E quando eu estou invisível dentro do meu quarto, aparece o verdadeiro eu. Porque se eu tiver que orar em público, normalmente eu coloco a máscara. É muito comum que a gente não consiga se guiar pelo próprio olhar. Porque, segundo Platão, uma verdadeira ação, ela não é pautada pelo olhar do outro, mas pelo meu próprio olhar. É eu olhando para mim mesmo. Mas há um estágio pior do que esse. É quando eu não me guio mais pelo meu olhar, mas nem pelo do outro. Então, quando Deus morre para um ser humano, eu já não tenho mais uma barreira de conduta moral, ética, espiritual, religiosa. Isso morre. O anel do Giges é fazer com que eu consiga enxergar as minhas ações com o meu próprio olhar, não com o olhar do outro. Mas no estágio moral, em um nível muito baixo, nem o olhar do outro faz com que eu tenha boas ações. E é aqui onde entra Deus. Porque apesar de eu não gostar dessa ideia de que tem um Deus olhando para você para que você faça o que é certo, mas tem uma coisa aqui que a gente não pode esquecer, jamais. E o que é que eu não posso esquecer? De que a coisa mais sensacional que existe na história da humanidade é a ideia de um Deus onisciente, onipresente e onipotente.
Por quê? Porque enquanto existir a ideia de um Deus que é amor, existe amor no coração das pessoas. Enquanto existir a ideia de Deus, existe perdão, bondade, fidelidade, benignidade, temperança, domínio próprio, honestidade. Enquanto a ideia de Deus estiver viva dentro do coração dos homens, mas a gente tem seres humanos íntegros, inteiros, verdadeiros. Porque essa chama do divino dentro de nós é o que nos dá a capacidade e é aquilo que nos impõe limites morais e éticos, espirituais e religiosos. Então Deus não pode morrer dentro do coração do homem. Deus é a grande notícia. Deus é a grande ideia. Deus é o limite sobre a maldade humana. É Deus que nos impõe os caminhos. E não sob imposição, mas a ideia dele acesa dentro de mim me coloca no caminho da verdade, da vereda, da justiça, da retidão, da santidade, da benignidade. E nos livra de toda a maldade que nos rodeia. Deus é aquele ser que invade o ser humano e traz aos meus olhos a luz, que ilumina a minha mente para que eu saiba andar no caminho da verdade. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Isso é a ideia de Deus. Portanto, quando Deus morre dentro do coração de um homem ou de uma mulher, toda a barreira moral, ética, espiritual e religiosa que existe morre com esse ser. Portanto, a minha mensagem aqui hoje é: Deus precisa estar sempre vivo dentro de você, para que você nunca se esqueça que existe limites e que esse limite, quem nos impõe, é a ideia de que existe um Deus no céu que é amor, que é bondade, que é perdão. O que acontece quando Deus morre dentro de um ser humano? Ele deixa o caminho da justiça e da verdade e anda por caminhos tortuosos. Mas quando Deus está vivo dentro de mim, as trevas, as minhas trevinhas internas, os meus desejos mais profundos, os meus enganos, isso é tudo dissipado. E sabe o que acontece? Se acende dentro de mim as luzes do conhecimento, do saber, da bondade, do amor, da misericórdia. Então a ideia desse Deus é a grande notícia da humanidade. Porque Deus é amor e quem está com a sua chama de Deus acesa, ele nunca se esquece de andar no caminho do amor. Por isso, a ideia de Deus nunca pode morrer dentro do coração dos homens. Porque o dia que ela morrer, esse mundo fica um mundo impraticável. E se a gente acha que esse mundo é ruim de se viver, mesmo tendo um monte de gente que está com a ideia de Deus acesa dentro do seu coração, você imagina como seria esse mundo se Deus morresse, se matássemos Deus dentro de nós. Mas graças a Deus que há um grupo de homens e de mulheres na face da terra que ainda são luz. Eles ainda iluminam
E por que isso acontece? Acontece porque ele nunca deixará que Deus morra dentro dele. Um grande abraço.